Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na sua presença. E eu entro na sua presença glorificando o seu nome, agradecido por esse dia de vida. Pai, de verdade, com a vida física talvez não como queria, mas espiritualmente feliz por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade, seu cuidado, seu favor, por o Senhor nos abraçar de uma forma especial. E eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que vão entrar na aula posteriormente. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua honra, que o Senhor venha honrar cada um dos seus filhos com um aprendizado, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento para nós podermos compreender as Sagradas Escrituras. E não só compreender, mas praticar. Aí o Senhor nos dá força na impulsão do teu Espírito para que possamos ser praticantes daquilo que temos aprendido, meu Pai. No nome de Jesus, coloca dentro de nós a revelação da sua vontade, porque se o Senhor não quiser se revelar, inútil é para nós, teoricamente, falar de tantas grandezas e coisas, Pai. Faz-nos participantes dessa grandeza durante o período dessa aula, e não só nesse período, mas eternamente, até o nosso encontro contigo, onde nós vamos gozar da presença absoluta do Senhor. Então, em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã, venha cuidar de nós, tira toda a humanidade, Pai, toda a preocupação humana, para que a gente possa estar aptos para receber, ó Pai, a tua palavra, a sua instrução, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vimos um pouquinho, falamos a respeito de Deus triuno, mas nós vamos ver isso posteriormente na doutrina do Espírito Santo, irmão. Por isso eu não quero dar uma ênfase nessa questão da triunidade de Deus. Né? Há muitas discussões no campo da Trindade hoje. Nós vemos essas discussões acontecendo devido a algumas pessoas que falam, mas a Trindade, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Mas a manifestação triuna de Deus é clara na Bíblia. Nós vemos no primeiro verso da Bíblia, né, Deus, primeiro e segundo verso da Bíblia, Gênesis 1 e 2. A Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia havia trevas sobre a face do abismo. Acho que no verso 3 que dizia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós vemos do verso 1 ao verso 3 o retrato dessas três personalidades, né? O Espírito Santo, Jesus, que é o Bereshit, e nós já falamos sobre isso lá, o hebraico, o Bereshit, ele é o cabeça, né? E nós vemos Deus, né? Hashem, o nome. A palavra Hashem significa o nome. O judeu chama de Hashem para não citar o nome, Hashem. Então, o que acontece? É fato que é uma discussão tremenda, e por essa palavra trindade não está na Bíblia, os camaradas, não, que trindade, não existe trindade, aquela coisa. Vamos ver um monte de discussão dentro dessa sala, dessa questão. Mas koala não existe na Bíblia. Isso não quer dizer que não existe, né? Não tem koala na Bíblia. Não tem sagui na Bíblia, mas eu já vi sagui. Isso não quer dizer que não existe. Então, as pessoas brigam e se debatem. Esses debates a gente assiste às vezes aí, só serve mesmo para trazer mais confusão do que até explicação. É lógico que para quem é entendido, esses debates trazem luz. Mas para a mente daqueles que estão gatinhando na fé, se torna até um escândalo, debatendo por causa disso, daquilo outro, sábado. Não é, em vez de pregar o evangelho, que é o que Jesus mandou não mandou a gente fazer sala de debate, Jesus mandou a gente pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas usam esse tempo para isso, mas vamos deixar isso para lá. Então, esse Deus triuno maravilhoso, que nós estamos estudando os atributos de Deus, e quando nós falamos dos atributos de Deus, nós falamos daquilo que Deus é, que nós podemos perceber um pouco, porque nós não temos aquela revelação profunda da pessoa de Deus. Mas no decorrer da história, como Deus agiu, como Deus reagiu às situações, como Deus fez com os homens, na história dos homens, como Deus trabalha com a humanidade, com a criação,
nós pegamos algumas coisas e atribuímos a Deus algumas situações como essa, a triunidade de Deus e dentro dos seus atributos naturais, né? Nós vamos encontrar, pulando para a página 29, que nós vimos a semana passada, nós vimos isso no batismo de Jesus, a manifestação, Deus Pai falando, o Espírito Santo se manifestando, e Deus Pai revelando Jesus como Filho. Ali nós já vemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é fato, né? Não há o que se discutir dentro dessa sala. No sumário do Novo Testamento, nós vamos encontrar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também, um representando o outro. Elohim, o plural de intensidade, na página 30, nós vamos descendo sobre a distinção de pessoas na divindade, e daí nós temos o atributo da autoexistência de Deus, ou seja, Deus não foi criado por ninguém, e a Jerônimo chegou a dizer que Deus existe independente, mas na verdade Deus não existe, Deus é, certo? Existir tem um princípio, Deus não tem princípio, ninguém criou Deus, Deus não começou, entendeu? Ele é o começo. Todas as coisas começam dele. Por isso que a Bíblia diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas se sustentam por ele. Essa é uma revelação da grandeza de Deus. Ou seja, isso nos revela que se eu crer que Deus, ele é Deus. E se eu não crer, é Deus do mesmo jeito. Porque ele não precisa da aprovação de nada, de ninguém, de nenhuma coisa, para se sustentar como Deus. Ele se sustenta em si mesmo. Aí nós vamos entender aquelas falas de Deus do Antigo Testamento. Não tem vez que Deus fala com Israel, com Abraão, com os profetas, dizendo, por amor ao meu nome. Lembra dessa palavra que Deus usa esse termo às vezes? Dizendo, vou fazer isso por amor ao meu nome. Porque é o princípio dele. Então, Deus se auto-existe em si mesmo. Nós usamos essa fala de uma linguagem humana para que a gente possa entender. Eu até citei aí o que Jerônimo disse, que a origem de Deus em si mesmo é a causa de sua própria substância. Jerônimo estava errado, pois Deus não tem causa existencial. Deus é. Então não tem como definir isso. Aí vem a infinidade ou perfeição, que Deus é infinito e perfeito nessa infinidade. Deus é eterno, nós descendo aí, a eternidade de Deus, como já foi falado, estou fazendo uma recapitulação. A imensidão, que eu citei um pouco, do preenchimento. Deus não ocupa um lugar, Deus toma todo o espaço. Lembra lá de Salomão, quando ele terminou de oferecer os sacrifícios, a glória de Deus se manifestou e tomou todo o lugar, todo o templo. Deus não pode habitar parcialmente, ou ele está no todo, ou ele não está. É simples assim. Então, nós vemos essa questão. Deus é imenso e infinito, a imensidão de Deus. Então, isso nos leva a dizer que se vivemos uma vida, mesmo que a eterna, não poderemos compreender ou ter absolutamente um conhecimento total de Deus. A partir do momento que conseguirmos explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Então, a gente precisa compreender isso. Está além de qualquer explicação. Deus está além das explicações por vários dos seus atributos também, não só os atributos naturais, mas como os atributos morais, que nós vamos falar deles ainda hoje. Aí vem, Deus é imenso e infinito, e vem algumas questões também muito fortes sobre aquilo que a gente sempre, todo crente conhece, certo? Deus é imutável, não muda no seu conselho, na sua sentença, mesmo porque quando nós vemos Deus recuar de uma sentença ruim que ele diz, por exemplo, vou matar, e ele não mata, como foi o caso de Ezequias, no capítulo de número 38, se não me engano, lá de Isaías, Deus falou, põe a tua casa em ordem porque morrerás e não viverás, e de repente Deus foi lá e falou, vou acrescentar mais 15 anos. Não é que Deus mudou, é que o ato, o que Ezequias fez depois que ouviu aquela mensagem, né, a atitude que ele tomou acionou um gatilho, do qual Deus falou lá atrás. Se eu disser ao ímpio, morrerás, e ele se converter da sua impiedade, certamente não morrerá mais. Eu vou dar vida. Então Deus não está mudando, Deus só está se
colocando dentro daquilo que ele também prometeu. Assim como ele prometeu matar, ele prometeu que se a pessoa se arrepender, não morre. Entendeu? E isso é fácil de entender, porque toda a humanidade estava condenada ao inferno, à separação absoluta de Deus, à condenação eterna, e para mudar isso, ele mandou o seu filho. Ele exerceu misericórdia sobre a humanidade. Então é importante entender que a ira de Deus dura esse tempo. Não é que Deus mudou. Deus simplesmente viu que a pessoa acionou aquele gatilho, se arrependeu do seu mau caminho, quer uma oportunidade. Deus é um Deus bondoso, Deus é amor, irmão, acima de tudo. Só que o amor de Deus está baseado também nas nossas atitudes. Não é ficar rolando na lama. Você pode... Charles Spurgeon disse uma frase que eu já citei para vocês, que a ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Rolar na lama não é um ato de uma ovelha. Ela pode até cair, porque é um animal, é normal. É um ser humano. Vamos voltar para nós? Pode até levar um tombo, mas não ter prazer no tombo, viver rolando. Isso não. Então, isso é importante a gente compreender sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda, né? E isso é muito bom saber, porque Deus, quando te fez uma promessa, ele não muda dentro daquilo. Só que tem essa variante. Se você abusando da promessa, começar a ter uma vida ruim, uma vida pecaminosa diante de Deus, Deus vai segurar isso aí, porque você está entrando para o lado do ímpio. Deus não prometeu para o ímpio, Deus prometeu um servo de Deus, um justo. Então você não pode, de forma nenhuma, abusar daquilo que Deus tem determinado. Eu vi aqui um texto. Maravilha, maravilha. Então, prestem atenção nisso aí, irmãos. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Se Deus fez uma promessa, acredite, porque ele é imutável nisso. A imutabilidade de Deus implica em não arrependimento. Então, Deus não se arrepende. Embora nós temos alguns textos, por causa de erro de tradução, que dizem, Deus se arrependeu, Deus se arrependeu. Não é se arrependeu, pesou-lhe o coração. Deus teve tristeza de ver aquilo que ele criou entrar por um caminho ruim. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na vida ímpia de ninguém. As pessoas acham que Deus vai jogar milhares de pessoas ou milhões de pessoas no inferno dando risada, com satisfação. Não. Deus vai fazer isso, vai ter que fazer isso com muito pesar no coração. Com muito pesar. Porque todos nós, todos os homens, independente da religião, são feituras das mãos de Deus. Não teve um homem que o diabo fez. Todos foi feito por Deus. É criação, por isso eu estou em teontologia. Deus tem relação com aquilo que ele fez. E é duro para Deus ter que rejeitar um homem. Deus não faz isso com satisfação. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra e foi tomar chope. Desculpa a palavra, eu estou só trazendo assim para vocês, para fazer dar aquele up, né? Humanamente falando, para vocês entenderem. Deus não fez festa no céu porque destruiu Sodoma e Gomorra. De jeito nenhum. Olha o que a Bíblia diz. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Olha o que é Deus. Então, nós precisamos entender isso. Que Deus, todos esses anos de história, então seria balela. Deus poderia ter destruído logo no segundo dia que o homem pecou, ou no dia que o homem pecou. Deus dá mais de 7.000 anos de oportunidade para o homem, para quê, então? Se ele tem prazer em jogar a gente no inferno. Não. Adão pecou no Éden, no paraíso. Deus coloca ele para fora. E se você olhar, não foi o homem que voltou lá no Éden atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás do homem. Você está entendendo? Se você entender verdadeiramente a Bíblia, a teologia, a essência de Deus, você vai ver um Deus que não desiste de te amar. E que vai punir muitos porque ele ama. Até na punição de Deus nós vemos o amor de Deus. Ele disse assim, olha o que ele diz lá no Novo Testamento.
porque eu mando caixa de ferreiro rocher para quem eu amo? Não. Ah, eu mando flores para quem eu amo? Não. Eu corrijo e castigo todos quanto eu amo. Olha só. Porque na correção e no castigo de Deus está a maior demonstração do amor de Deus. O amor de Deus não é demonstrado no carro que ele nos dá, no socorro que ele nos faz, no livramento. Não, o amor de Deus é demonstrado legalmente na correção, irmão. Porque somos seres tendentes a andar errantes no caminho errado. E o amor de Deus vem nos castigando, nos corrigindo, porque Deus não quer que nós nos percamos. Olha o que disse na boca do profeta. Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento pleno da salvação. Não é isso que vai acontecer. Que nem tudo que Deus quer também, olha aí. Você entende? Vai acontecer. Mas já está determinado pelas próprias palavras que Deus determinou para nós. Então, a imutabilidade de Deus, ela implica em não arrependimento, está na sua natureza. Deus é imutável na sua natureza, porque ele é perfeito em sua natureza e não pode mudar. Está nos seus atributos. Deus é imutável em suas promessas, é imutável na sua justiça e no seu amor. Deus não muda. Entendeu? Por isso que é triste para Deus, muitas das vezes, perder um ímpio. Entendeu? Imutabilidade de Deus no seu conselho. Deus planejou os fatos conforme sua vontade e decretou que esse plano seja concretizado. Então, Deus, ele também é imutável naquilo que ele decreta, porque ele vê as coisas antes dela acontecer. Deus não adivinha, Deus não chuta nada. Deus sabe. Deus não está adivinhando. Deus não precisa olhar para nós e raciocinar. Ah, ele vai fazer isso. Ó, aquele gesto que ele fez significa aí. Deus não precisa ter esse raciocínio. Deus sabe quem somos, como estamos, o que queremos. Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, ou seja, tem a capacidade de conhecer. Ó, você vê uma coisa, chama a outra. Eu falei de Deus sabe, aí nós temos agora o outro atributo dele, que é um interligado ao outro. A onisciência conhece perfeitamente, simultaneamente, e como um eterno agora, todas as coisas. Aí vem algumas referências bíblicas. Deus conhece tudo, irmão, não precisa. Por isso que é ruim quando a gente quer justificar um ato errado ou qualquer coisa da nossa vida. Deus não quer justificativa, Deus quer que a gente assuma a nossa culpa. Errou, Senhor, sou culpado, me perdoa, me transforma, me aperfeiçoa, me muda, me renova. Entendeu? É assim que Deus quer. Deus não aceita a nossa justificativa. Porque Deus sabe. Deus sabe de tudo. E por que esconder quem somos de um Deus que já nos conhece desde o ventre, antes do ventre? Olha o que o sábio, olha o que Davi disse. Teus olhos me viram quando eu ainda era informe. Não tinha formato. Ele era o quê? Com todo respeito, um espermatozoide. Não era nem um embrião. E Deus já o conhecia. Deus nos conhece antes da nossa existência, irmão. Deus sabia de nós desde a fundação do mundo, quando não existia o primeiro homem chamado Adão. Isso é a onisciência de Deus. O conhecimento de Deus tem suas características. Ele é arquétipo, na página 36, certo? Que Deus conhece o universo como ele existe, em sua própria ideia anterior, ou seja, conhece antes dele existir, porque foi Deus que formou o universo. Ele é inato e imediato, não resulta de observação ou de processo de raciocínio, aquilo que eu acabei de dizer. Deus não precisa olhar uma coisa para entendê-la. Deus conhece ela. Deus não precisa fazer uma análise. Deixa eu ver o que é isso aqui. 2 vezes 2 é 4, elevado ao cubo e tal. Ele não precisa fazer essas contas. Deus conhece. É simultâneo, porque não é sucessivo.
pois Deus conhece as coisas de uma vez em sua totalidade. Ele não precisa conhecer paulatinamente. Aí entra aquela história que alguém quer pegar Deus de surpresa. Vou fazer uma surpresa para Deus. Não tem como. Não tem como surpreender. Você não consegue surpreender Deus com coisas boas nem coisa ruim. Não há nada que a gente faça de ruim que Deus vai dizer, isso eu não esperava do fulano. Isso não é Deus, então. Deus sabe muito bem o que nós vamos dar de resultado, irmãos. Tanto os nossos erros como nossos acertos. É muito importante a gente compreender essa questão da onisciência de Deus. Aí ele é completo. Deus não conhece apenas parcial, ele conhece plenamente e consciente. Aí vem os versos bíblicos aí, que está aí, ó. Isaías 40, 28, Salmo 140, que é para vocês depois acompanhar lá. O conhecimento necessário, o conhecimento de Deus tem em si mesmo e de todas as coisas possíveis, que tem de si mesmo e de todas as coisas possíveis, é um conhecimento que repousa na consciência de sua onipotência. Ó, falei de onipresença, a onipotência, onisciência, ó, e já estou chamando a onipotência. É chamado conhecimento necessário porque não é determinado por uma ação da vontade divina. Ele é em si mesmo. Ok? Aí tem um exemplo aí embaixo que depois vocês podem ler. Página 38. Conhecimento livre é aquele que Deus tem todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram no passado, que existem no presente e existirão no futuro. Deus conhece passado, presente e futuro, porque essas três palavras, presta atenção no que eu vou dizer. Passado, presente e futuro só existe para nós. Deus usa essas palavras para falar sobre nós. Deus não está sujeito a passado, presente nem futuro, porque não houve mudança em Deus. Não foi um Deus no passado, não é um Deus no presente e não será um Deus no futuro. É o mesmo Deus no passado, no presente e no futuro. Deus é. Deus não desgastou-se, não mudou de ideia. Então Deus só conhece uma coisa. Para Deus, passado, presente e futuro é agora. Quando Deus te faz uma promessa, ele não faz baseado em quem você será amanhã. Ele faz uma promessa baseado agora. Porque para Deus, o seu amanhã, ele não precisa chegar amanhã para ver quem vai ser você. Deus já sabe quem é você amanhã. Deus já sabe quem é você daqui 10 anos. Olha que coisa linda. Aleluia. Olha que coisa gloriosa, irmão. Deus sabe quem é você daqui 20 anos. Porque para ele é tudo agora. Foi o que Jesus disse para Marta, quando ela quis lembrar ele do passado e do futuro. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Então ela conhecia o Jesus do passado, que era poderoso, que se chegasse antes, curaria seu irmão e ele não morreria. Aí Jesus respondeu para ela, seu irmão há de ressuscitar. O que ela disse? Que também conhecia o futuro. Falou, eu sei que naquele grande dia ele ressuscitará. Mas Jesus disse, nem ontem e nem naquele grande dia. Eu sou agora a ressurreição e a vida, e se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que forte, irmão. Glória a Deus. Nem ontem e nem amanhã. Eu sou agora. Tanto ontem como amanhã está na mão de Deus. E está na mão de Deus agora. Porque Deus anuncia o fim antes que as coisas comecem. Nem subiu ao coração do homem. E Deus já sabe. Olha o que Jesus disse na questão da oração. O vosso Pai Celestial já sabe o que vocês vão falar. Você nem sabe se vai orar amanhã. Mas ele já sabe o que você vai orar amanhã. É forte isso, né, irmão? Deus já sabe como você vai estar. Porque para Deus não existe amanhã e nem ontem. Para Deus é agora. Ele é o tempo. Muito forte. Essa presciência é a maneira como Deus manifesta uma coisa anterior a nós. Antes que ela aconteça. Diz assim, ó. Significa que o conhecimento de Deus prévio, de antemão, Deus sabe de tudo. É o que eu acabei de dizer. Deus já sabe do nosso amanhã hoje. Ele já sabe onde vai dar.
Quando ele levantou aqueles 3 reis e mais 32 reinos contra Josafá, ele já sabia que Josafá ia para o templo, ia rasgar os vestidos, ia se sujar de cinza, ia clamar. Ele já sabia. Já sabia que ia ter que levantar Jezreel para dizer, nessa peleja não tereis de pelejar, parar e estar em pé e vede a salvação do Senhor. Deus já sabia, irmão. Então, não é uma questão que Deus precisa fazer uma análise. É muito importante nós entendermos esse poder de Deus. Porque Deus decretou todas as coisas. Essa é a realidade. Há um decreto de Deus sobre todas as coisas. Mesmo a liberdade humana, na página 39, não é uma coisa inteiramente determinada. E a gente precisa entender isso. Solta no ar, que pende numa ou em outra direção. Mas ela é determinada por nossas próprias considerações intelectuais e caráter. Lubentia rationalis. Isso nós precisamos entender que é a autodeterminação racional. E aí, em falar de liberdade, como nós teremos outras disciplinas que vai abordar o caso, vocês podem ler isso aí para ter uma substância, porém lá na frente nós vamos fazer um negócio mais forte. Aí nós temos outro atributo de Deus chamado sabedoria. A sabedoria de Deus é a sua inteligência como manifestada na adaptação de meios e fins. O que é a sabedoria? A sabedoria é como a gente... tem gente que é inteligente, mas não é sábio. A sabedoria é o uso que você faz dessa inteligência. Entendeu? A sabedoria é a ferramenta como você movimenta esse conhecimento pleno, essa graça plena, esse amor de Deus pleno. Tem gente que é cheio do amor de Deus, mas não é sábio em poder usá-lo, em poder passá-lo, manifestá-lo aos outros. Então, a sabedoria é aquela situação. O que você está fazendo com aquilo que Deus lhe deu? Você não tem irmão que a gente olha para ele e fala, pô, esse irmão é uma bênção. Mas, pelo amor de Deus, dá trabalho, bichinho. Porque ele é uma bênção, mas não é sábio. Ele não usa com sabedoria o talento que Deus deu. Lembra da parábola dos talentos? 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Todos tinham talento, mas só 2 tinham sabedoria. Entende isso? Então, o que eu vou fazer com aquilo que Deus tem me dado? Eu preciso descobrir por que Deus tem me dado. E assim que eu descubro por que Deus tem me dado, aí eu vou fazer com sabedoria. Geralmente nós temos aí eu vou entrar nesse fato. Que eu falei que eu ia falar do que eu vi na internet. Eu vi uma mensagem lá de um pastor, com a igreja grande, lotada, tem muito seguidor. Você vê, eu não consigo colocar 30 pessoas aqui. Se eu tivesse 30 pessoas nessa sala de aula, irmão, eu não estava passando por o que eu estou passando. Entendeu? 30 pessoas eu precisava. 30 pessoas sem ser bolsa, daria para me sobreviver tranquilo aqui nessa sala de aula. Sem precisar de outra coisa. Cuidar dos meus filhos, não passar o que eu tenho passado. Disse aqui para os irmãos, vou falar que a Gabi é minha sobrinha, aqui só tem família minha, pessoas que são família minha. Claudete é minha irmãzona, irmã mesmo, não considero só como irmã da fé, como uma irmã minha. O Wilson, que é pai da Gabi, é um irmão que eu considero também, são macários. Na verdade, eles são macários, dos grupos macários. E são meus irmãos, né? E a Maria também é praticamente família, ela não está hoje na sala, mas eu vou falar para você, essas situações que a gente vem vivenciando, entendeu? Esse mês aqui, o dono da casa ficou sem comprar o remédio porque eu estou atrasado no aluguel. Não é só o não pagar o aluguel, é 17 dias de atraso, já venceu outro dia 20. E eu parado com produto, com um monte de coisa. Eu preciso, irmão, que vocês conversem com as pessoas, não só divulguem, mas conversem com as pessoas. Peça para eles assistir uma aula com a gente, experimental, para a gente convidar eles para estar aqui conosco e tal. Porque se eu enriquecer essa sala, eu já estou sossegado. Não é que eu não vou trabalhar no resto, porque eu também tenho sonhos. Eu preciso comprar uma casinha, não posso viver de aluguel para o resto da vida. Eu preciso comprar móvel, preciso comprar uma geladeira, preciso comprar um fogão melhor, porque o meu não tem forno, não tem... Eu estou dizendo isso porque vocês são minha família. Senão eu não falaria isso numa sala de aula. Entendeu? Então, irmãos, eu preciso que vocês me ajudem. Olha o que esse camarada falou. Olha aqui. Presta bem atenção. Ele pregou uma mensagem e na mensagem ele falou para a igreja que ele estava pregando
que todo aquele que pega o dinheiro da igreja para ajudar os pobres é ladrão. Ele afirmou isso baseado na passagem de Judas, que pediu a bolsa, que Jesus deu a bolsa das ofertas para Judas cuidar. E Judas falou, deixa aqui comigo que eu vou administrar as ofertas dando aos pobres. E Judas era ladrão. Então ele falou que todo camarada dentro da igreja, pastor que tem a mente de tirar da igreja e ajudar o pobre, é ladrão. Baseado deve ser no livro de São Cipriano, no mínimo, irmão. Essa palavra não é só uma heresia, como é satânica. Porque quando nós olhamos para como a igreja primitiva começou, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ainda. Assim que eles foram batizados no Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo fez, comoveu tanto o coração, encheu aquele povo tanto de amor, que os ricos venderam tudo que eles tinham. E depositaram ao pé dos apóstolos, e os apóstolos supriram a necessidade da igreja toda, de maneira que está registrado lá em Atos 2, que não havia entre eles nenhum necessitado. Em Atos 2, fala que eles cresciam porque eles estavam na doutrina, praticavam o rito da oração, a comunhão, do partir do pão e a doutrina dos apóstolos. Deus nivelou socialmente. A igreja não é para ter essa cara, pastor andando de jato e membro sem casa para morar. Isso não era para acontecer. O dinheiro depositado na igreja, o dízimo, irmão, os dízimos e as ofertas, que eram levados no Antigo Testamento à casa do Senhor para viagem e mantimento, e hoje nós entregamos na igreja, não é para comprar ventilador para o piso, é para cuidar dos necessitados, biblicamente. Tanto que o dízimo pode ser dado, não só lá na igreja, você pode dar o dízimo para uma viúva que está desamparada, para um órfão, porque o sistema dizimal lá no Antigo Testamento e Levítico nasceu assim, para cuidar, aliás, começou para se cuidar dos levitas, mas o dízimo é anterior à lei. O dízimo, o primeiro dízimo registrado na Bíblia é o de Abraão, dízimo de gratidão. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar a 10ª parte. Jacó fez isso também. Quando ele entra na lei, era para cuidar daqueles que trabalhavam pela obra. Que a tribo de Levi, Deus não permitiu que eles tivessem herança, nem terreno, eles não podiam ter propriedade. Então Deus pegou as outras 11 tribos e fez elas dizimar para que eles pudessem comer. Quando você lê lá em Joel 2, que Deus... Joel tem 3 capítulos. Se você olhar lá, Deus ficou irado e mandou gafanhoto na terra para comer todo, porque o povo tinha cortado 2 ofertas, a de libação e a de manjar, que eram as ofertas que os sacerdotes comiam. Os sacerdotes estavam passando fome. Então Deus castigou o povo porque não estava cuidando do sacerdote. O dízimo sempre foi as ofertas para cuidar dos necessitados. Se você vê uma mulher na rua, mãe de 5 filhos, 3 filhos, que seja passando fome, e você der seu dízimo, é certo, você está fazendo para Deus. É a igreja que quer que você traz para lá para pôr um ventilador bonito, ou para não faltar gasolina no carro do pastor, ou no jato dele. Está entendendo? E eu não estou falando contra a igreja, eu estou falando contra esses camaradas que são mercenários. Falar uma palavra dessa, irmão, que a igreja não tem obrigação com os pobres, oxe, a igreja tem que ser social. A igreja, olha o que Jesus era, 5.000 pessoas, 25.000 em pé, se for olhar ali, porque só contava homens, mas ali também tinha mulheres e crianças, vamos pôr por baixo 25.000 pessoas, Jesus não deixou eles ir embora sem dar o pão para eles comer. Jesus multiplicou o pão ali, repartiu, né? Não multiplicou, repartiu o pão com 25.000 pessoas e sobrou 12 cestos cheios. Porque a igreja é social. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, ele diz o seguinte: não adianta botar a mão na cabeça de quem está com fome e orar. Primeiro você compra um hot dog, não está assim, né? Não existia nem hot dog. Né? Só para você entender. Primeiro você dá o que comer para essa pessoa e depois você ora. Tiago proibiu a gente de saber que alguém está passando fome e falar, vou orar. Vou orar não, você vai pegar e vai fazer uma marmita e vai dar para essa pessoa comer primeiro. A igreja perdeu isso. A igreja está bonita nos louvor, está bonita nos instrumentos,
nos dedilhados do teclado, das dissonâncias, no musical, palavra bonita, coach à vontade, mas é a ação social da igreja. E a ação, a atitude de cristão. A atitude de cristão. Você acha que era mesmo para algum irmão, ter algum irmão passando necessidade na face da terra, irmão? Sendo da igreja? Nunca. A igreja primitiva. Olha o que esse camarada, eu coloquei debaixo, eu fiz um comentário lá e falei, isso é uma aberração teológica. Você está desprovido. Você nunca sentou para aprender e levantou para ensinar. Você não é pastor. Eu coloquei lá, um comentário debaixo do vídeo desse camarada. Uma aberração. E falei para ele da igreja primitiva. A igreja primitiva, enquanto cuidava um do outro, a igreja não se perdeu. 17 anos depois que começou esse negócio, briga até na Santa Ceia. O nego chegava à tarde, não tinha mais o que comer, porque todo mundo já tinha comido. Quando começou isso, cada um por si, a igreja se esfriou e apostatou. 17 anos depois. Pode olhar a história da igreja. Nós vamos estudar. É uma das matérias que a gente vai estudar, eclesiologia. Aí vocês vão ver o que é ser igreja, irmão. Não é isso aí, não, que a gente vê por aí. Essas igrejas que só Deus. Né? E eu não estou falando de erro, de falha, porque a igreja é um aglomerado de pessoas com defeito. Não estou pedindo que não tenha defeito. Eu estou dizendo que o defeito da administração da igreja. A igreja tem que socorrer, sim. A igreja precisa fazer isso. Né? Eu, infelizmente, tenho sido uma vítima da igreja, mas não vou falar contra a igreja. Da igreja não, do sistema. A igreja não faz vítima. O sistema. Falei esses dias com o meu pastor. É muito triste. Mas vamos lá. Então, a sabedoria. Da sabedoria aí, nós na página de número 40, nós vamos ver logo na introdução aí uma definição ainda melhor. Porque ela vai incluir a glorificação de Deus. A sabedoria é a perfeição de Deus pela qual ele aplica o seu conhecimento e a concepção dos seus fins do modo que o glorifica no máximo. Ó, já me adiantei lá atrás. A sabedoria, ó, é a perfeição de Deus pela qual ele aplica. Aplicação. Aplicação, ela envolve uma ação. Então, o que eu faço com o que eu tenho? É a mesma coisa de alguém que ama e não manifesta. Está sendo sábio? Não. Num relacionamento, por exemplo, o camarada ama, mas não demonstra isso. Logo, o casamento vai quebrar. Um amigo que diz que ama o amigo, mas não manifesta. E assim, sucessivamente. É a aplicação do que eu tenho que mostra se eu sou sábio ou não. A Bíblia diz: o que ganha a alma, sábio é. Ó, não diz que ele é sábio só em ser sábio. Ele é sábio quando está colocando em prática aquilo que ele faz de melhor. Então, aí vem a questão de Deus conhece. E nós já vamos lá para a página 41, que é a onipotência de Deus. Certo? A onipotência não tem muito a explicar, fala a respeito do poder de Deus. Deus tem todo o poder de fazer acontecer tudo o que ele deseja. Inclusive de não fazer também. Que a gente pensa assim, poder é só fazer. Mas olha, irmão, que a gente tem que ter poder para não fazer. Não é verdade? Por exemplo, poder é fazer. Às vezes você pode pegar o fulano que está falando mal do seu nome, você pode ir lá e fazer um escarcéu, pôr ele na justiça, processar ele por difamação, não pode? Mas é preciso muito mais poder para perdoar. Você entendeu? Isso também é poder. Para não reagir. Então a gente não pode ver o poder só de um jeito, o poder que esmaga. Tem o poder que perdoa. E quando você conhece Deus, você conhece isso. Porque Deus, no seu infinito poder, poderia matar todo mundo. Errou. Nós não merecemos mesmo. Falhamos. Mas ele tem poder de passar por cima desse poder que ele também tem. E tem um poder maior, que é o poder de nos amar mesmo sem merecer. O poder de nos perdoar. Porque isso é nobre. Vai para a sua essência moral. Ok? Então, o poder de Deus implica nisso aí. E aí tem vários versículos bíblicos aí, eu enriqueci isso aí para vocês. Na página 42 diz, ó, o poder de Deus é distinguido de duas maneiras. Potentia Dei absoluta e Potentia Dei ordinata.
absoluto poder de Deus e poder ordenado de Deus. O poder absoluto de Deus é a sua eficiência divina, exercida sem intervenção de causas secundárias. Não precisa que ninguém dê poder a ele. Deus tem todo o poder. Se você achar que ele tem, ele tem. Se achar que não tem, ele também tem. Ele tem poder. Então, esse é o poder como aquele no qual Deus é capaz de fazer o que ele não fará, mas que tem possibilidade de ser feito. Deus pode fazer qualquer coisa, mas tem coisa que ele não faz. Deus poderia mentir, mas ele não mente. Está entendendo? Deus poderia errar, mas ele não erra. É nesse sentido parece até uma incógnita, que a gente fala. O seu poder ordenado já é parte do seu poder absoluto. Pois se ele não tivesse poder para fazer tudo o que pudesse desejar, não teria poder para fazer tudo o que ele deseja. Então, ele tem tanto poder em desejar como naquilo que ele já deseja. É óbvio, porém, que Deus não pode realizar coisas que a sua vontade não desejou realizar. Aí nós vamos ver lá em Gênesis 18, 14, e algumas coisas assim sucessivamente. Agora, há muitas coisas que Deus não pode realizar. Deus não pode mentir, pecar, mudar ou negar-se a si mesmo. É impossível isso. Porque o poder de Deus está na sua natureza. Isto porque não há poder absoluto de Deus divorciado de suas perfeições. Entendeu? Então, é aquela história, eu posso reagir, mas não é a minha natureza reagir. Né? Eu posso ser agressivo naquela hora ali, mas não é a minha natureza. Então, eu não vou, embora eu tenha esse poder, eu não vou exercer esse poder porque não está na minha natureza. É quando você é traído e não quer pagar com a mesma moeda, que você poderia até fazer, mas não está na sua essência, não é a sua natureza. Isso nós chamamos desse poder maravilhoso de Deus, certo? Para designar o Deus Todo-Poderoso, nós chamamos ele de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Que ele tem poder sobre todas as coisas. A onipotência de Deus abrange todas as coisas. Não há nada que está fora do controle de Deus. Por isso nós falamos que tudo está debaixo do controle de Deus. Deus controla tudo. Não quer dizer que é ele que está controlando aquilo, mas ele tem controle sobre aquilo. Entendeu? Está debaixo do controle de Deus. Davi estava debaixo do controle de Deus, mas quando ele quis adulterar, Deus controlou isso? Não, deixou ele. Mas não quer dizer que Davi não esteja sob controle, porque se Deus quisesse, matava ele ali. Entendeu? Esse é o poder de Deus, porque tudo está debaixo do controle dele. Na hora que ele quiser, ele diz basta, basta e acabou. Se ele falar chega, chega. Lembra da tempestade? Acalma-te, mar. Para aí, ó, tempestade. Acabou. Porque ele tem controle. Não, ele não fez a tempestade, mas tem controle sobre ela. Entendeu? É isso aí, exatamente. Deus é soberano. Irmão, soberania de Deus é lindo no falar, mas é duro aceitar. Porque significa que Deus pode fazer qualquer coisa sem me dar satisfação, sem pedir a minha opinião, quer eu goste ou não. Deus é soberano. E eu preciso entender isso. Tem crente que não entende. Ele acha que Deus é empregado dele, garçom dele. Que Deus é obrigado a fazer o que ele quer. Não. Deus é soberano. Ele faz se ele quiser. E você, querendo ou não, chorando ou não, ele continua sendo Deus. Isso é soberania. Entendeu? Então, é importante compreender essa soberania. Dentro da soberania, nós vemos a vontade ou autodeterminação de Deus. Essa vontade se divide, certo? A perfeição de Deus pela qual ele, em um ato sumamente simples, dirige-se a si mesmo. E aí ele faz por amor ao seu nome, acabou. Então, nós temos a vontade preceptiva, na página 45, na qual Deus estabeleceu preceitos morais para reger a vida de suas criaturas racionais, ou seja, está dentro daquele propósito, Deus exerce a sua vontade. Tem a vontade decretória, Deus projeta ou decreta tudo o que virá a acontecer. Tem a vontade eudóquia, na qual Deus deleita-se com prazer em realizar um fato, com desejo de ver alguma coisa feita. Tem a vontade euréstia,
na qual Deus deleita-se com prazer em vê-la cumprida em suas criaturas ou criaturas, certo? Essa vontade eudóquia não se refere somente ao bem. Nela não está sempre presente o elemento de deleite, mas também está o elemento de sofrimento. Tem lágrima que está dentro da vontade de Deus, porque vai levar vai levar o seu servo, vai levar a sua serva ao ponto que Deus quer que ele chegue. Nem sempre Deus vai te fazer sorrir. Tem hora que você vai chorar, mas esse choro vai te trazer a alegria da manhã. Não é porque a coisa está triste, não é vontade, a coisa está triste. Então isso não pode ser de Deus. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem vento que Deus permite, que é para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Então é muito importante entender isso. Tem a vontade beneplácito, que é a chamada vontade secreta. Essa Deus revela a algumas pessoas. A vontade beneplácito. Ok? À medida que você vai ter uma intimidade com o Pai, Ele vai revelando. Isso nos leva a questões irrevogáveis de Deus e mexe no tocante à liberdade, que é a perfeição de Deus no exercício da sua vontade. Deus tem liberdade de fazer o que Ele quer, independente de qualquer coisa. Ele vai fazer e está acabado. Isso implica a sua soberania também. Deus é autossuficiente. Não precisa de nada e nem de ninguém. Isso está no Salmo 50, do verso 10 ao 12. Deus é sábio. Timóteo. Deus é incompreensível. Não, a mente humana não consegue compreender. Aí tem duas referências bíblicas. Deus é inescrutável. Só o Espírito de Deus conhece Deus na sua profundidade. Aí nós entramos nos atributos morais, ok? Na página 48. Que hoje ainda dá para entrar, pelo menos aqui no primeiro, santidade. Mas a semana que vem nós vamos continuar ainda, que é um assunto muito extenso. A santidade de Deus, irmão, nós vamos ver, ela tem duas formas de ser olhada, uma forma positiva e uma forma negativa. Não que a santidade tenha algo negativo. A santidade de Deus, ela é a perfeição de Deus em virtude da qual Ele eternamente quer manter e se mantém a sua excelência e moral. Ok? Essa santidade de Deus, há muito tempo nós aprendemos ela como se Deus fosse o Baba-Yaga, o bicho-papão. É uma santidade destrutiva. Se Deus fosse o que os nossos pais nos ensinaram nessa santidade, nenhuma carne mais existiria na Terra. Todo mundo já teria morrido. Olha o mundo como é que está. Deus é santo. Mas vamos ver o que é essa santidade. A santidade positiva expressa a excelência moral de Deus, da qual Ele é absolutamente perfeito, puro e íntegro, em sua natureza e caráter. E Ele não vai exigir isso de nós, porque, infelizmente, nós não conseguimos chegar a esse nível. Santidade negativa, do lado negativo, significa que Deus é inteiramente separado de tudo quanto é ruim. Então, vocês entendem? Deus é santo, positivamente. Negativamente, nós enxergamos isso porque Ele, por causa dessa santidade, Ele é obrigado a se separar. Lembra na bibliologia? Por que a Bíblia? Porque se Deus estivesse próximo do homem, teria que matá-lo. O homem é impuro. A santidade de Deus não compactua com a impureza do homem. Só que Deus santifica o homem a fim de manter essa relação, esse relacionamento. Por isso, Ele é o Deus que nos santifica. Nós não temos santidade. Eu vejo alguém dizendo, eu subo muito no monte, eu estou santo, para Deus grita. Mentira. Não existe isso, não, irmão. Deus só te aceita pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. A santidade de Deus te santifica para te atrair a Ele. Eu sou o Senhor Deus que te santifica. Foi essa a palavra. O impuro não pode se santificar. Já viu o sujo lavando o sujo? Só o puro pode purificar o impuro. É Deus quem nos santifica. Nós não somos justos, nós somos justificados. Nós não somos santos, nós somos santificados.
que a gente baseia assim, mas eu não tenho pecado, que não adultera, não mata, mas mente, às vezes é falso, um pouquinho, gosta de uma fofoquinha de vez em quando. É pecado também. Se olhar, tem uma impureza, sempre tem. Se fosse olhar Deus nessa santidade toda, então ele não nos aceitaria de forma nenhuma. Mas é no nome de Jesus. Ou seja, no que Jesus fez na cruz do Calvário, que nós somos santificados. Então, hoje, irmãos, nós estamos dando essa entrada aqui, e eu quero parar, já que é um tema assim que é muito longo. A semana que vem nós estaremos continuando aqui nessa santidade. Com certeza será a última aula, porque é a página 48. As demais coisas aí tem nomenclatura de Deus, não há tanta profundidade. Se houver algum aspecto, nós nos aprofundemos. Provavelmente teremos só mais uma ou duas aulas para terminar essa disciplina de teontologia. Tá bom? Que Deus os abençoe. Desejo a vocês um ótimo sábado e faço um apelo encarecido novamente. Eu estou numa situação aqui que eu preciso que vocês me ajudem nessa sala de aula até que aconteça, ore para que aconteça algo. Gabi, as caixas de mel e seu pai trouxe está aqui até agora. Eu não consigo sair